Bom dia, queridos, amados, irmãos, amigos. Hoje, Santo Sábado do Senhor. Lembrando, amanhã, primeiro dia de semana, domingo, teremos nossa Santa Ceia. Venha participar conosco, nós estamos aqui à Rua 555, no Parque Novo Mundo, Igreja Apostólica Fonte da Vida. Venha participar conosco, vai ser uma alegria recebê-los, orar com vocês. Participa, sentar conosco ali junto com o Senhor, participar dessa Santa Ceia, que é um momento tão maravilhoso. Um momento tão sublime diante de Deus, tá certo? E hoje, Santo Sábado, a gente aproveitar esse dia, tá? Com a família, aproveitar na casa do Senhor, e realmente ter um tempo de comunhão e consagração diante do Senhor. Continuando aqui o livro de 1 Pedro, capítulo 4, nós vamos ver o versículo de 10 ao 19. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, com bons dispenseiros da multiforme e graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participando das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão ou malfeitor, ou como quem se estremece em negócios alheios, porque já é tempo que comece o julgamento da casa de Deus. Se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salvar, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, recomendem-se as suas almas como aos fiel Criador, fazendo o bem. Recomende sua alma ao fiel Criador, né, ao próprio Deus. Amados irmãos, aqui, quando o Pedro está anunciando aqui, cada um disse aos outros o dom que recebeu, com um bom dispenseiro da multiforme. O dom que recebeu. São vários dons, querido, que a Bíblia nos traz, né? E aqui Pedro está ensinando que cada um de nós ensine aos outros, ensine a igreja como bom dispenseiro, ou seja, como bom representante do reino aqui na terra, como bom mordomo, ensinar as pessoas. Eu tenho hábitos que me acompanham, as minhas ministrações são no ensinamento. Às vezes a exortação vem, mas elas são no ensinamento. As ministrações na igreja são no ensinamento. Porque é o caminho nosso, querido. Depois que eu aprender a caminhar, que a criança começa a andar, ela cai várias vezes. Quando ela aprende, ela firma as pernas, firma os pés, ela não cai mais. Não é assim como andar de bicicleta e tudo mais. Então, assim, querido, que nós temos que orientar, ensinar a igreja o bom comportamento, ensinar a igreja os dons espirituais, tá certo? Segundo a graça de Deus, a multiforme graça de Deus. E também falar, querido, a Bíblia não é para ficar manipulando. A palavra de Deus, ela é por si só, ela já diz tudo. Então não precisa ficar manipulando, ficar buscando subterfúgio da internet para falar. Não. Eu vou falar aquilo que o Espírito Santo passa no meu coração. Vou preencher, vou fazer uma relação do que eu vou falar, sim, mas eu vou estar à dispensação do Espírito Santo para falar, ensinar e exortar.
E a questão de administrar, querido, administrar a casa de Deus. A casa de Deus é a embaixada de Deus aqui na terra. E como embaixadores, nós temos que administrar com zelo a casa de Deus. Ter cuidado com a casa de Deus. Sabe, não é para proveito próprio a igreja. Se bem que muitos se usaram disso para se enriquecer assustadoramente. Usaram dessa forma. Mas cada um vai dar conta de si. A casa de Deus é para ser administrada, querido, com temor, porque a casa é de Deus. Então tem exatamente isso, cada um fale a palavra clara e administrar a igreja, administrar a casa do Senhor para o poder da glória de Deus em Cristo Jesus. Para que as pessoas vendo o nosso trabalhar possam glorificar a Deus por isso. E não estranhar a ardente prova. Querido, Pedro que já estava falando uma prova que já estava acontecendo ali. Nos tempos de Pedro já começava a acontecer pela perseguição de Roma aos cristãos. Inclusive, Pedro foi crucificado, ele não se sentiu digno de ser crucificado com o Senhor, pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Então, foram muita perseguição ali de Roma em cima dos cristãos. E Pedro fala, não estranhe isso. E Pedro já estava apontando para os nossos dias. Nós vemos que a perseguição, que ele já começou na igreja, inclusive no Brasil já começou, é perseguição. Então elas vão vir, vai ser assolado. E Pedro fala, não estranhe, não fique ao contrário, como Paulo assim. Paulo se regozijava, que dizia, eu carrego em mim as marcas de Cristo, ou seja, o sofrimento que Jesus passou. Então a gente carregar as marcas de Cristo, querido. Passar pelas dificuldades, passar pela perseguição por amor a Jesus. Por causa do Evangelho. É prefiro a gente ser perseguido e morrer na perseguição por causa do Evangelho, do que ser morrer por causa de outras coisas deste mundo e perder a salvação. Então, o que Pedro está falando, se alegre, porque muitas vezes que as dificuldades, a perseguição que Deus permite para nós são alavanca para a gente crescer mais, amadurecer mais no Evangelho. Nós podemos ser exemplo para muitas pessoas que nos observam, para que possamos deixar um legado para a geração que vem, para os nossos filhos, netos e para a geração que vem. Nós temos que deixar um legado. Que legado eu vou deixar? Então é exatamente isso que Pedro está orientando, que nós não venhamos a ficar triste, aborrecido por isso, mas a se alegre no Senhor, tá certo? Agora, olha que diz assim, olha, mas se padeceres como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. Se padecer como cristão, glorificar a Deus, porque sobre nós repousa o Espírito Santo, o Espírito da graça, o Espírito Santo. É isso que nós temos que entender, que agora aqui esse assunto é muito sério. Bom, toda a Bíblia é sério, mas esse assunto, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Amados irmãos, o julgamento vai começar pela igreja. O julgamento vai começar pela igreja. Então não adianta a pessoa se achar isso, achar aquilo, porque o dia do acerto, a conta vai chegar para todo mundo. Nós temos que viver realmente uma vida com integridade, com amor, fazendo a obra do Senhor com muito zelo, porque vai começar por nós esse julgamento. E aí ele fala, ai daqueles que são desobedientes ao Evangelho. Muitas vezes a gente está ministrando palavra, tá? O irmão, a irmã está no celular, digitando, está olhando isso, está olhando para o lado, não está nem aí com a palavra. Não está nem aí com o que está sendo ministrado na igreja. Não dá nem atenção. Olha, quais serão daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se a pessoa está na igreja,
vai estar distraída com uma coisa ou outra, é desobediência. E aqueles que estão no mundo também que não querem ouvir, que a gente vai ministrar aí fora, tem pessoas que eles não querem ouvir, eles rejeitam literalmente a palavra, rejeitam o evangelho. Então o julgamento vai ser muito pior, muito pior. Tá certo, querido? E se ao justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador, nós temos que pronunciar a palavra, nós temos que evangelizar, nós temos o dever de obrigar a pessoa a entender, a transformar a pessoa. Não, isso não é nossa obrigação. Nossa obrigação é transmitir a palavra. Se ele vai ouvir, vai absorver a palavra e seguir o evangelho, aí já é outra coisa, não é com a gente. Tá certo? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-se as suas almas como ao fiel Criador fazendo bem. Se parecer que ele anunciando a boa nova, pregando a palavra, falando o amor de Jesus, se alegre. E aí sua alma se encomenda a Deus, sabe? Então, que o Senhor receba aqueles que já partiram pela palavra do Senhor, pelo sofrimento em Cristo, são bem-aventurados. Amém, querido? Procurar a gente viver a palavra, procurar cada dia, cada momento. Aproveita hoje, Santo Sábado do Senhor, pega a Bíblia, leia, releia, estude um pouco a Bíblia. Aí tu vai começar a entender melhor o que Deus está falando conosco. Amém, querido? Um feliz sábado a todos, em nome de Jesus.